Olá, pessoal. Que bom estarmos juntos mais uma vez para conversar sobre história, filosofia, na perspectiva da doutrina espírita. Hoje eu trago de novo o livro A Caminho da Luz, que sobre este assunto da Revolução Francesa, ele traz grandes revelações. Esse livro aqui que nós já estamos estudando, não é? Para ver a história geral. E aqui Emmanuel, ele traz muitas informações sobre a Revolução Francesa. Porque durante todo o livro você vê que Emmanuel pincela, dá informações sobre os períodos de missionários enviados por Jesus para corrigir a rota da humanidade. Ele fala daqueles que vieram nos auxiliar na caminhada. E aqui ele fala muito sobre a Revolução Francesa. Por isso nós temos um material riquíssimo para caminhar nos nossos estudos, não é? Nós já fizemos alguns vídeos sobre a França, também sobre o que significa a revolução. Porque nós sabemos que as revoluções são aqueles momentos de ruptura brusca. Porque a humanidade está evoluindo e tem um determinado momento em que a revolução acontece, como se quisesse mandar um recado para a humanidade, que naquele momento em diante tudo precisa mudar, baseado no amadurecimento das forças sociais, dos elementos da economia, do pensamento, da filosofia que aquela nação construiu. E nós vamos ver aqui na França, não é, desde o tempo de desagregação do feudalismo, a França vem desenvolvendo um absolutismo clássico. Não é? Nós vimos lá o Rei Sol, Luís XIV, que ele dizia: o Estado sou eu, mostrando que ele achava-se no direito divino dos reis, na teoria do direito divino dos absolutistas. Ele fez um governo muito voltado à sua imagem de rei absoluto, né? O Palácio de Versalhes representou para o Luís XIV, o Rei Sol, a sua muita grandeza, junto com a nobreza que vivia ali no palácio, em torno daquele rei. Uma nobreza ociosa, uma nobreza que não era produtiva, que vivia somente ali, vivendo do luxo, sem pagar impostos, nem o clero também não pagava impostos. Então ali o rei absolutista, ele vai tecendo toda uma trajetória da França de ostentação e riqueza. E chega um determinado ponto em que a burguesia começa a se desenvolver, que a burguesia começa a desenvolver a indústria, começa a desenvolver o comércio. Essa burguesia precisa participar mais do poder, criar vínculos com as leis da França, fazendo com que a sua capacidade produtiva não tenha entraves. Então essa burguesia busca esses caminhos, não é? E nós vamos ver os iluministas e enciclopedistas, que já falamos em outro vídeo, com as ideias de romper com o antigo regime, porque o antigo regime dos reis absolutistas já não servem mais a essa realidade da burguesia crescente, a uma realidade onde as pessoas que antes eram pobres enriquecem com o comércio. Então rompe com a estrutura feudal dos estamentos, né? Ou seja, das classes sociais sem mobilidade. É preciso romper com essa estrutura. A França não mais pode caminhar nessa direção. As forças políticas, as forças espirituais, o pensamento, a filosofia iluminista já apontam para essa grande mudança. E a França vai fazer essa passagem de uma forma dura, dolorida, com muitas mortes, não é? Nós sabemos de toda essa trajetória e nós precisamos refletir sobre ela para que a gente possa compreender as leis de Deus, aonde começa a necessidade real de mudança
e aonde o homem se perde, envereda pelos caminhos da escuridão, não é, espiritual. Nós vamos ver aqui, Emmanuel dá grandes revelações nesse livro que nós estamos estudando. Não é? A França, nesse momento, as populações mais pobres estão no estado de miséria absoluta. A fome estraçalha a nação. O trigo, a colheita do trigo, foi muito prejudicada por intempéries da natureza, não é? Enchentes, secas, frio, grandes geadas. E aí nós vamos ver também o pão, o maior alimento, o principal alimento do povo, tomar um preço tão alto, absurdo, que tornou inacessível o alimento, esse alimento para a população mais simples. E também nós temos que dar um resgate aqui na figura do rei Luís XVI, porque o rei Luís XVI, que foi guilhotinado, né, aqui na Revolução Francesa, vamos falar um pouquinho desse rei, porque esse rei precisa ser resgatado na história. Esse rei, ele nasceu em Versalhes, era neto do Luís XV. O Luís XV era outro rei que ostentava muita riqueza, que derramava mesmo nas suas festas, nas suas orgias, que é símbolo, inclusive, da beleza do mobiliário. Se você for buscar na internet a palavra Luís XV, vai aparecer mobiliário a Luís XV, vestuário a Luís XV, toda aquela pompa, aquela riqueza que recebe, inclusive, o nome do rei Luís XV, não é? O rei Luís XV era tão inconsciente, tão perdulário, que ele tem uma frase célebre que ele falou: depois de mim, o apocalipse. Como se dissesse, eu não me importo com o que vem depois de mim. Eu vou usar da minha condição de rei, vou usar o luxo e a riqueza, e pouco me importa o que vem depois, o que vai sobrar para a França. Parecia que ele já estava enxergando o futuro, porque a Revolução Francesa tem momentos, principalmente o momento do terror, do grande medo, que mais parece um apocalipse, verdadeiramente parece um apocalipse. É muito difícil abordar esse assunto, porque nós sabemos que é necessária a mudança, mas a que preço? Não é? Será que a França não passou dos limites nesse momento? Nós vamos analisar. Vamos voltar um pouco ao rei Luís XVI. O rei Luís XVI, como eu disse, neto do Luís XV, ele não foi preparado para ser rei. Ele era um jovem tímido, estudioso, poliglota, gostava muito de ler, de estudar, mas ele não pensava em ser rei, porque o pai dele seria o sucessor, mas o pai morreu. E o primeiro irmão, o irmão mais velho, também seria sucessor do rei Luís XV, mas também morreu. Então ele, não é, na cadeia sucessória, assumiu o reinado como Luís XVI. Só que ele tinha 19 anos. Quando ele fez 15 anos, arranjaram um casamento com uma arquiduquesa. Então, a Maria Antonieta era a arquiduquesa da Áustria. Ela tinha 14 anos quando chegou na França. Conta-se que quando ela veio para a França, num cortejo a caminho da França, ela parou em um lugar na estrada e trocou todas as suas vestes de austríaca para vestes francesas. E trocou todo o seu séquito, aqueles que vinham acompanhando ela, por um séquito francês, para chegar na França e mostrar-se mais francesa do que austríaca. Porque a Áustria, em outros momentos, era inimiga da França. Então, a princesa, essa Maria Antonieta arquiduquesa, ela não era muito bem vista pela população, né? A população não aceitava muito esse casamento do Luís com essa Maria Antonieta da Áustria.
E isso foi ficando inconveniente para ela. Ela chegou na França muito se sentindo deslocada, e ela começou a buscar uma vaidade excessiva, a lançar modas de muita ostentação, gastando horrores. Ela fazia penteados, chapéus muito exóticos e chamava atenção demais. Ela queria chamar atenção, ela queria ser aceita. E o Luiz casou-se com ela, mas teve problemas de relacionamento no começo. Demoraram muito para ter filhos. A população debochava nas ruas, dizendo que ele era incapaz de gerar os filhos que a coroa precisava. Mas aí depois ele resolveu a questão e eles tiveram vários filhos. Mas a gente tem que observar que esse rei, que sagrou-se rei aos 19 anos, e colhendo ali uma França caótica, necessitada de um grande gestor para mudar a realidade do seu país, ele não estava preparado para essa mudança, não é? E apesar dele ter cultura, e ele era simpatizante do iluminismo, tanto é que os seus auxiliares, ele era visto como um monarca esclarecido, porque ele fez grandes leis que ajudaram a população, não é? Ele acabou com a servidão, com os tributos da servidão que os camponeses pagavam à nobreza, que se chamava talha, um tributo ainda medieval. Ele acabou com a servidão. Ele acabou com o preconceito que se tinha com os judeus e com os protestantes. Veja só como ele tinha uma visão pacifista, não é? De resolver as questões mais delicadas de um país cristão que vivia uma inquisição cruel, como foi ali aquele fato da noite de São Bartolomeu, que matou os milhares na França, tão cruel. O rei Luís XVI acabou com preconceito a esses dois grupos, não é, importantes que existiam ali, judeus e protestantes. Então nós vemos um rei de boa vontade, um rei que quer resolver as questões, ainda que imprecisa as suas ações diante do caos que estava estabelecido na França. Esse rei não tinha a menor ideia do que ele estava comandando, ele não tinha clareza do que a França estava vivendo, porque se ele soubesse que era impossível conter esta onda de negação do poder do rei, né? Mas ele tentava amenizar os conflitos, ele tentava dialogar, ele buscou cobrar impostos do primeiro e segundo estado para resolver as questões econômicas da França. Num determinado momento, ele reúne os Estados Gerais, que era uma assembleia que já fazia mais de 150 anos que não era reunida, e para tal, ele agora quer dialogar com os 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado, que representam respectivamente o clero, a nobreza e a burguesia, o campesinato, os pobres, as populações trabalhadoras, que é o terceiro estado. Então ele reúne Estados Gerais, que há muitos e muitos anos não vinha sendo reunida. Então ele tem essa boa vontade de reunir, de trabalhar as questões da França, um desapego, inclusive, não é? Querer reunir-se com o parlamento, que esse parlamento ele não caminhou se construindo, como no caso da Inglaterra, que o parlamento se constrói ao longo de séculos. Aqui esse parlamento é fragilizado, não existe diálogo entre esses 3 estados, e o rei busca esse encontro, não é? O rei busca essa dimensão de diálogo que a gente não vê em outro caso, principalmente na França, que já vinha um caminhar do absolutismo muito forte. O rei poderia se colocar nessa mesma posição, mas ele reconhece a necessidade de buscar um caminho para que a França saia de tanto conflito que existe ali, sem contar com os ideais iluministas, não é? Porque os ideais iluministas
eles são aquela tentativa de buscar liberdade, igualdade, fraternidade, que por um lado traz luz ao pensamento, traz um pensamento de clareza, de união, né, como é o caso da razão, buscar compreender a vida a partir da razão e não por um dogmatismo religioso que não esclarece. Então, o pensamento iluminista ele tem essa visão, como a de Montesquieu, de trazer uma democratização dos poderes, não é? do poder executivo, do legislativo, do judiciário, assim como nós usamos hoje. E esse pensamento ele já está formado na prática, na medida em que os Estados Unidos da América do Norte, as 13 colônias, já declararam a sua independência e já fizeram ali uma constituição baseada no pensamento iluminista. Então mostra para a França, porque a independência dos Estados Unidos vem antes da Revolução Francesa, mostra para a França que o ideário iluminista não é uma utopia, ele é passível de ser estabelecido na realidade, porque os Estados Unidos fez isso, né? Nós vemos também ali que a Revolução Francesa ela é posterior à Revolução Industrial. Então a França, quando olha para a Inglaterra, ele vê o caminhar da Inglaterra de uma solidez do parlamento que já está amadurecido, né? De uma sociedade que já foi calçada no parlamentarismo monárquico, onde o rei existe, onde existe também o parlamento. Então a França olha em volta e percebe que a sua mudança é necessária, mas a França tem que dar passos para que essa mudança aconteça, porque as mudanças elas não acontecem de uma hora para outra, elas se constroem na caminhada, no diálogo, no aperfeiçoamento das ideias, da filosofia, não é? Da religião, que você vê que na Inglaterra você tem o calvinismo, que deu sustentação àquele desenvolvimento. E também deu sustentação aos Estados Unidos da América do Norte, às 13 colônias, que vem dessa estruturação daquele cristianismo ortodoxo do calvinismo, não é? Que pregava o enriquecimento como forma de fé. Então aqui a França, ela precisa caminhar nessa direção. E nesse momento, o rei Luís XVI, ele aponta para essa união, para esse diálogo. Ele vai reunir os Estados Nacionais depois de 150 anos. Isso não é pouco para um rei tão jovem fazer com que nessa Assembleia as pessoas possam dialogar para tentar resolver os problemas que a França enfrenta. Então, nesse momento, nós vamos ter aqui o terceiro estado com a participação da burguesia iluminista, desses que querem a mudança. Nós vamos ter uma assembleia onde a nobreza e o clero insistem em se manter seus privilégios, insistem em não pagar impostos, insistem em não fazer as economias necessárias à mudança do país. E lá no terceiro estado a gente vê a fome, a miséria, os entraves econômicos para o desenvolvimento da nação. E aí nós vamos ver um embate muito duro, doloroso realmente, para que essas coisas aconteçam. E o rei vai ficar numa situação difícil, porque ele quer a mudança, mas ele não pode ali se colocar de uma maneira muito autoritária, mesmo porque os ideais do iluminismo já não permitem mais que esse rei seja o absolutista do antigo regime, demonstrando que eles não querem mais esse absolutismo, não é? Eles cunharam o nome iluminismo em oposição àquilo que eles conheciam como trevas da Idade Média. Então eles não querem mais nada da Idade Média, eles não querem autoritarismo de nobreza nem do clero, eles querem a mudança. E essa mudança é dura, é difícil. Então, nesse momento, a Assembleia propõe que seja feita a votação para as leis. Mas a forma de votar já inicia esse momento com conflito, porque o terceiro estado quer que faça a votação por pessoa. Ele quer que cada pessoa da Assembleia
presente ali do terceiro estado vote. Cada pessoa da nobreza e cada pessoa do clero. Mas o clero e a nobreza não quer que seja assim. Quer que seja um voto por estado. Quer dizer, o primeiro estado dá um voto, o segundo estado dá outro voto e o terceiro estado dá outro voto. Então, clero e nobreza unidos facilmente derrubariam o terceiro estado, que é o da burguesia. Só que a burguesia não aceita de jeito nenhum. E aí vira uma confusão muito grande nessa assembleia. Vamos ver agora como Emmanuel descreve esses fatos no livro A Caminho da Luz. Observe que o que Emmanuel traz para cá não é nem um pouco igual ao que os historiadores, os cientistas da história, da filosofia e da sociologia colocam como fato histórico da realidade da Revolução. Emmanuel traz um outro olhar, um olhar mais amadurecido, mais espiritual, que a gente tem que refletir sobre isso. Então, nessa página 175, que é a França do século XVIII, Emmanuel vai mostrando como está a França, não é? Até o momento da convocação dos Estados Gerais. Ele tem um trecho aqui muito interessante que eu vou ler para vocês. Aspas para Emmanuel. O luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza em proporções espantosas haviam ambientado todas as ideias livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos no coração torturado do povo. Veja como Emmanuel é preciso nas palavras. Nesse pequeno trecho aqui, ele já descreve muita coisa. Ele fala dos abusos do clero e da nobreza. Ele fala que esses abusos ambientaram as ideias de liberdade, não é? Dos enciclopedistas e dos filósofos. E ele se dirige a nobres ideias. Veja só, ideias de grande percepção espiritual, porque Emmanuel fala na questão espiritual aqui. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizava-se pela mais hedionda miséria. Veja só a palavra hedionda. É tão grande que não se pode medir, não é? A miséria da população frente aos abusos do clero e da nobreza. Olha aqui, ó, ele continua. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção. Quer dizer, não adiantava produzir, que os impostos levavam toda a riqueza para o clero e para a nobreza, para eles praticarem aquelas festas, aquela ostentação que eles já vinham praticando há séculos. Salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Observe aí esse fato que ele coloca aqui, ó, nobres e clero isentos dos deveres. Uma coisa que eu não falei para vocês, mas que vale a pena ressaltar, é que o rei Luís XVI, mesmo diante desse caos econômico em que a França estava nesse momento, o rei Luís XVI resolve auxiliar a independência dos Estados Unidos, um pouco antes desse momento que a gente está falando. Mas ele participa, fornecendo armas, homens e dinheiro para que as colônias inglesas dos Estados Unidos fiquem independentes da Inglaterra. Olha que coisa impressionante! Um movimento de ruptura colonial com a metrópole, e o rei Luís XVI participa auxiliando. Aí as pessoas ficam assim indignadas, porque se a França está nesse caos econômico, como este rei vai ajudar que as colônias fiquem independentes, apoiando a burguesia de se libertar do rei? Então é um paradoxo aqui. Como que ele vai querer ajudar a França no movimento de liberdade? Então veja só como esse rei é impressionante. Ele vai ajudar. E se não fosse a ajuda da França, provavelmente as 13 colônias não iam conseguir avançar na sua independência.
Veja só como é a loucura que é isso aí. Então, aqui, voltando aqui à questão dos Estados Gerais, dos estados que foram convocados, né? O rei convocou os Estados Gerais depois de 150 anos que ninguém convocava. Então, existia essa reunião dos Estados Gerais, mas já tinha 150 anos que não era convocado os Estados Gerais, não é? Emmanuel também traz um trecho aqui sobre isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui ele coloca: reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais em Paris, explodiram os maiores desentendimentos entre os seus membros. Não obstante a boa vontade e a cooperação de Necker em nome do rei. Veja só, os Estados Gerais, como eu falei para vocês, deu confusão na hora da votação. Deu confusão. E aí o rei fez o quê? O rei fechou os Estados Gerais. Fechou e disse que ia fazer a reunião outro dia. Não, nós vamos marcar aqui para o outro dia e no outro dia nós iremos. Foi então que o rei determinou que fechasse os Estados Gerais. E ele não voltou no outro dia para resolver e continuar o diálogo com o terceiro estado, o primeiro estado e o segundo estado. Foi aí que o pessoal do terceiro estado se revoltou e resolveu montar uma Assembleia Nacional Constituinte para determinar leis para a França, à revelia do rei, não é? E resolver a questão que eles tanto buscavam. Só que o rei resolve mandar fechar, só que os guardas não obedecem ao rei, se rebelam, ficam a favor do terceiro estado e o tumulto começa. Inclusive porque na hora que o rei mandou fechar, um dos líderes denominado Mirabeau, que é um escritor político, não é jornalista, que estava lá, intelectual, chega para a população e fala: daqui só sairemos debaixo de baionetas. E aí começa um grande conflito, onde os guardas apoiam o terceiro estado e eles começam a armar a população, só que não existe munição naquele local e eles dizem: a munição está na Bastilha. E o que é a Bastilha? A Bastilha era uma prisão que existia em Paris, onde ficavam os presos. Estavam lá, não eram muitos, eram apenas 7 presos, não é? A população vai enraivecida, munida de muito ódio, pega em armas, avança em cima dos guardas, rende o chefe da guarda, mata o chefe da guarda, decapita, arranca a cabeça do chefe da guarda, espeta numa lança e deixa exposta, mostrando o ódio, o rancor que essas pessoas têm aí, nesse momento da queda da Bastilha, não é? Vamos ver como Emmanuel coloca aqui essa questão. Olha aqui, ó. Transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes, inicia-se a revolução instigada pela palavra de Mirabeau. Isso que eu falei para vocês, não é? Essa frase que ele falou. Então, aqui ele segue no outro trecho que ele denomina época de sombras. Quer dizer, não houve diálogo nenhum. Agora nós vamos ver a barbárie instalada na França. É muito triste, mas é assim que começa a história contemporânea. Bem-vindos à história contemporânea. Derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789 e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França, não é? Então aí a gente vai ver que a tomada da Bastilha dá início, não é, ao movimento revolucionário propriamente dito,
e eles escrevem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dos direitos humanos do homem e do cidadão. Nós vamos ver aqui, não é, essa declaração muito importante, porque da Declaração dos Direitos Humanos não existem mais direitos feudais de ordem social. Todos os homens vão ser tratados iguais perante a lei. É o que eles chamam de igualdade. Agora vejam só, o que se tem feito a favor da igualdade, quanto se matou e se destruiu pela igualdade. Nós estamos apenas começando a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é marcada por duros momentos, dos quais nós vamos chamar de fase do medo, do grande medo, e depois a fase do terror. Nós vamos parar por aqui e eu deixo aqui uma reflexão para a nossa compreensão. Já que foi declarado aqui os direitos do homem e do cidadão, quando é que vai ser escrita a declaração dos deveres do homem e do cidadão? Porque direitos e deveres são duas faces da mesma moeda. Porque é muito interessante as pessoas buscarem os seus direitos. Hoje em dia está tão comum isso, os direitos da mulher, os direitos do trabalhador, porque direitos e deveres têm que caminhar juntos. E nós vamos ver a França caminhar por caminhos muito contrários às leis de Deus, às leis de amor, e muitos contrários aos princípios das quais eles dizem serem seguidores, aos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, aos princípios iluministas. Porque, na verdade, os espíritos amigos, não é? Os anjos do Senhor, como você queira falar, os santos, ou as forças da natureza, não importa o nome que se dê, eles sempre vêm ao nosso auxílio, nos animar a caminhar, nos ajudar na trajetória que é dura, é difícil, essa trajetória de pessoas que estão aqui encarnadas. Mas eles vêm, dão seu recado, deixam seu recado iluminado de luz e voltam para o plano astral, de onde pertencem, né, dos locais de onde pertencem, que são locais de luz, são locais onde já compreendem a necessidade da fraternidade, igualdade, da liberdade. E aí ficamos nós aqui com os nossos vícios, que já trazemos o orgulho, o egoísmo, e transformamos toda aquela luz em dor, em sombras e morte. Vamos aqui refletir sobre isso, e na próxima vez que nós nos encontrarmos, nós vamos continuar a história da Revolução Francesa, junto com Emmanuel, para que a gente compreenda onde começa a necessidade de mudança e onde o homem, com sua grosseria e estupidez, se coloca como aquele que vai levar a humanidade a um patamar superior, não é? Que preço é este? Que preço do sangue, da dor e da morte? Vamos pensar, que nós precisamos refletir, porque também estamos vivendo hoje um momento de grande mudança. O que será dessa nação que hoje fala tanto em fraternidade, não é? Será que nós também não estamos passando momentos de grande transformação e que essa transformação vem junto com grosserias? Será? Vamos pensar sobre isso. Se você gostou do vídeo, acompanhe a continuação desses vídeos. Dê seu like, compartilhe, comente e faça também uma leitura daquilo que está sendo dito na história oficial e daquilo que nós estamos aqui trabalhando, viu, a nível espiritual. Muito obrigada.